Começa agora o podcast Mulheres Seguras, onde a força, experiência e elegância juntas no mesmo lugar. Eu sou Francilene Vargas. Eu sou Giane Delgado Gomes. E eu sou Aurishi Malavê. Juntas somos Mulheres Seguras. E hoje nós falaremos sobre saúde da mulher com a médica e professora doutora Cíntia de Oliveira. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Doutora, se apresenta para o nosso público. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, uma honra e um prazer enorme estar aqui, além de uma grande oportunidade de divulgar informações que eu considero que são muito relevantes e de alto valor para nós mulheres, né? Como a gente estava falando aqui antes de iniciar. É um conteúdo que eu acho que transforma vidas e que a gente precisa desmistificar muito. É verdade. Né? Então, eu vou contar um pouquinho sobre mim. Eu sou gaúcha, mãe, mulher, esposa, médica. Comecei na medicina já tem quase 30 anos. Já não sou muito novinha. Você começou com 10 anos, né? Eu comecei cedo na faculdade, aos 17, mas tenho 24 anos já de formada. E comecei pelo bisturi. Eu sou cirurgia geral e exerci a cirurgia até pouco tempo atrás, mais ou menos 3 anos, quando daí, então, eu comecei a me dedicar mais para outra especialidade, que é a nutrologia. Mais ou menos há 10 anos já eu vinha fazendo essa transição de carreira e nos últimos anos daí a coisa foi se intensificando e eu acabei migrando mais para a nutrologia. E hoje é a área que eu me dedico, que faz meu olho brilhar, né? E realmente transformou a minha forma de enxergar a saúde, a doença e exercer a medicina. Doutora, a senhora recentemente esteve em Boston, nos Estados Unidos, e participou de um curso fantástico sobre saúde da mulher e menopausa. Foi. O que a senhora pode contar para nós de novidade que a comunidade científica está divulgando, enfim, e pedindo para que os médicos possam tratar e reproduzir isso para as mulheres. Exatamente isso. Então, eu até falei sobre isso nas redes sociais, né? E comentei aqui com vocês, tenho falado com as minhas pacientes. A diretora do curso, que se chama Women's Health Menopause, que é recém a segunda edição. A primeira edição aconteceu ano passado, em 2025, e foi mais ou menos um projeto piloto. Foi um curso relativamente menor. E esse ano foi uma edição bem grande, que foi além da presencial, foi transmitida online para mais de 11 países. Então, tinham milhares de participantes do mundo inteiro. E ela abriu a palestra falando exatamente isso, que era inadmissível que em pleno 2026, mais de 2 décadas depois do estudo que praticamente condenou a reposição hormonal, né? Era inadmissível que menos de 5% das mulheres americanas fizessem terapia de reposição hormonal, sendo que na última década a gente tem uma quantidade de evidência científica muito robusta, mostrando que as coisas hoje são muito diferentes do que eram naquela época. Além de que, naquela época, muitas interpretações que foram feitas hoje já foram revistas e não são mais consideradas corretas. As coisas mudaram bastante, né? Sim. E um outro ponto que ela falou, que eu achei muito interessante, assim, fantástico mesmo, ela falou qual é a única condição que afeta metade da população do planeta, perdura por décadas e cujos desfechos e consequências são facilmente preveníveis com terapias seguras e acessíveis. É a menopausa. Verdade? Nós somos metade da população do mundo e nós estamos envelhecendo. Sim, então, inexoravelmente, todas as mulheres vão passar em algum momento da sua vida, né? Felizmente, né? Se chegar até lá, todas as mulheres vão passar por esse momento pela menopausa. E, inacreditavelmente, os currículos médicos, as faculdades de medicina pararam de ensinar sobre menopausa nas últimas 2 décadas. Então, ela falou que um dos grandes motivadores do curso de Harvard de estar encabeçando esse grande evento era justamente isso, promover a disseminação do conhecimento, né, mudar a mentalidade médica, conscientizar a classe médica, fortalecer o currículo médico, inclusive de Harvard, e usar nós como mensageiros, né? Então, foi incrível, foi um curso de quase 7 dias, foi mais de 52 convidados, palestrantes, pessoas assim que estão na ponta da ciência, né? Falando sobre os mais variados assuntos, todas as especialidades médicas, porque a gente sabe que a menopausa afeta a mulher do fio do cabelo ao dedo do pé, tudo, o corpo inteiro. Então, tinha ortopedista, reumatologista, cardiologista, ginecologista, endocrinologista, todas as especialidades médicas estavam lá, cada um falando no que lhe afeta, no que lhe atribui. Isso é fantástico. E, né, foi muito legal. Então, assim, a quantidade de conhecimento é difícil de resumir. Com certeza a gente vai pincelar algumas coisas, né, que a gente conversou lá. Mas eu acho que o ponto central é esse. Eles trouxeram
eles estão encabeçando, né, esse movimento que começa por o centro da ciência, onde acontecem os maiores estudos, e as mudanças mais importantes do mundo são lá mesmo nos Estados Unidos. Os maiores estudos são conduzidos por eles, né? Grande parte. Então, se eles, Harvard, está encabeçando isso, né? E a gente viu pela lista de convidados, né, que trouxeram pessoas, inclusive, que são bem, assim, disruptivas, né? Que trazem informações que... Uau, levantaram o auditório, né, levantaram o auditório, assim, geraram polêmica. Então, realmente, está acontecendo uma mudança muito grande. Eu tenho certeza que foi um momento histórico, assim, né? E todos os palestrantes falaram, filmem, gravem esse evento, porque certamente, a partir de hoje, muitas coisas serão diferentes. Nossa, e eu achei... A sua apresentação começou com nutróloga? Sim. E eu achei incrível, porque a sua primeira fala começou a dizer sobre o alimento, falar sobre o alimento. Qual é o reflexo? E aí, eu imagino que seja assim... Nós acabamos de aprovar uma tabela alimentar invertida, que a gente achava que a tabela alimentar era de uma forma e invertemos completamente para colocar a proteína como base. O que a tabela alimentar, o que a nutrição pode contribuir com esse assunto, com a mulher em período de menopausa ou pré-menopausa? E se isso pode ser, inclusive, uma forma de prevenção de sintomas? Influencia em tudo. Olha que o intestino é o órgão central. É o órgão central da saúde e da doença. Inclusive, o único médico não americano que apresentou essa aula foi um brasileiro. O doutor André Vinícius, ele é uma referência aqui no Brasil, é uma pessoa muito conhecida, tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, é um cara que levanta muito. André Vinícius? Doutor André Vinícius, um ginecologista fantástico, ele é maravilhoso, já fiz vários cursos com ele, e realmente ele é uma referência no Brasil e foi o primeiro brasileiro a ser convidado a palestrar, e a aula dele foi exatamente sobre isso, sobre o eixo intestino, né, hormonal, o impacto da dieta, da alimentação, do estilo de vida na saúde hormonal feminina. A gente tem, só para dar um exemplo, mas existem muitos outros caminhos pelos quais o alimento, a nossa dieta, interfere nos nossos hormônios. Mas a gente tem um tipo específico de microbiota lá no nosso intestino que a gente chama de estroboloma. É um palavrão mesmo. É um nome estranho. É um nome bem Temos estranho. estrobolona. Essa galerinha, essas bactériazinhas que habitam lá, elas são as responsáveis por eliminar o excesso de hormônio que a gente produz, os estrogênios. E isso, inclusive, durante a reposição hormonal, é uma coisa muito importante. A mulher que tem um bom estroboloma, um bom conjunto de microbiota responsável por fazer essa tarefa tão importante, tem muito menos risco de ter excesso de hormônios, né, no seu corpo, e com isso doenças relacionadas a esse excesso de hormônio. Sim. Vou dar um exemplo. Doenças de excesso de estrogênio. Quando a gente tem um estroboloma intestinal que absorve muito estrogênio em vez de eliminar, deveria estar sendo eliminado nas fezes. Essas mulheres costumam ter TPMs muito intensas, mioma, endometriose, adenomiose. Então, isso acarreta uma série de consequências para a saúde, inclusive o câncer de mama está relacionado a isso. Câncer de mama, de endométrio. Então, isso tem relação com genética também ou não? Tem, mas os cânceres genéticos são menos de 5%. Por Nossa, incrível que pareça. Menos de 5%. 5%. A imensa maioria dos cânceres são cânceres de surgimento novo, a gente chama de novo, que não tem nenhuma relação com a parte hereditária nem genética, né? E tem muito mais a ver com o estilo de vida, propriamente. O estilo de vida, exatamente. Mas então, só para completar a pergunta, ela perguntou sobre alimentos e estroboloma, sobre quais são os alimentos que não ajudam muito essas bactérias, quais são os que não e sim. Perfeito. Então, a gente sabe que a alimentação ocidental, extremamente industrializada, com alimentos ultraprocessados, essa é que detona com a nossa microbiota, favorece um perfil de microbiota mais inflamatório, mais obesogênico, né, que causa mais obesidade, mais resistência à insulina, mais alteração de microbiota. E isso a gente é um dos campos da ciência mais, vamos dizer assim, que mais cresce hoje no mundo. Sim. A quantidade de estudos, o que se fala sobre intestino e microbiota é incrível, relacionado a todas as doenças que você pode imaginar, até doenças mentais, psiquiátricas. Nossa. Então, na ginecologia, muitas doenças são relacionadas a isso. Por exemplo, síndrome dos ovários policísticos é uma doença relacionada à resistência à insulina. A mulher com síndrome dos ovários policísticos tem 6 vezes mais chance de desenvolver diabetes e obesidade. Nossa! E isso tem relação direta com a microbiota intestinal, com o que você come. Sim. E esse exame para identificar, seria um exame regular de
de verificação da Ultrassom, taxa? Ultrassom, qual seria? o quê? A prevenção para identificar essas taxas alteradas? De resistência à insulina? Sim. A gente tem tanto o exame físico, tem alguns sinais no exame físico, Qual né? seria? As mulheres, por exemplo, que têm excesso de gordura visceral, a gente já pressupõe que tem a resistência à insulina, muita gordura abdominal, aumento da cintura. A cintura da mulher não deve passar de 88 centímetros. Olha, vamos lá. Quando tem uma informação... Fita métrica. Olha só. Vamos lá, gente, fita métrica. A cintura da mulher não pode ser maior que 88 centímetros. Pega a sua fita métrica lá, corre. Não, depois. Vá medir. Se tiver acima de 88 centímetros... Sinal de alerta. Sinal de alerta. Precisa tratar, precisa reduzir essa gordura. Primeira medida é sempre a dieta, o estilo de vida, sempre né? A dieta. Sim. Exato. Alguns outros sinais que são, a gente até fala que são sinais patognomônicos, né? É muito característico de resistência à insulina. O escurecimento das dobras, tipo no pescoço, na axila, Nossa. na virilha. Olha isso. Isso eu sabia. Isso é sinal de... Resistência à insulina. Ok. Muito recentemente, até uma paciente muito querida e que trabalha na área de estética me convidou para dar uma palestra na clínica dela, né? E ela trabalha com clareamento da região íntima. Sim. E eu mencionei sobre isso, eu falei até para as convidadas, olha, tem que ter muito cuidado, que às vezes não é só um problema estético, pode ser resistência à insulina. E muitas ficaram surpresas, falei, caramba, ninguém nunca me falou então, isso. escurecimento de axila. Axila, pescoço, região íntima, pode ser um sinal de resistência à insulina. Olha aí, caramba. Tudo se conecta. Sim, tudo se conecta. As E o clínicas... corpo fala, né? O corpo avisa. Exato. E nos Nossa. exames de sangue, é muito importante que de tempos em tempos a gente faça a dosagem da insulina de jejum, né? A glicose, a hemoglobina glicada. São parâmetros. A gente olha sempre, lógico, não é um exame só, né? Se a gente ter suspeita, pode fazer o teste de tolerância oral à glicose, né? Enfim, são alguns exames mais específicos. A gente faz a curva da insulina, quando a gente tem a suspeita e não consegue confirmar só com a parte clínica, e os exames mais comuns, né? Tem como se investigar isso. Mas, de um modo geral, clinicamente, a gente já consegue pressupor que a paciente tem, né, a resistência à insulina. Por exemplo, a paciente com resistência à insulina tem muita dificuldade para emagrecer. Muita dificuldade. A insulina alta, ela é como se fosse uma trava hormonal para perda de peso. Sim. E é uma das, vamos dizer, das causas hormonais mais reconhecidas hoje. Por isso que as dietas de baixo carboidrato se popularizaram tanto. Perfeito. Nossa, e eu sou a titia da bancada, eu já tenho 50 a mais. E eu já sofri, na verdade eu estava sofrendo muito com os sintomas da menopausa. Calorão, fraqueza. Como eu sou atleta, estava me custando muito Perda da esses performance, efeitos, né? perda de performance. E aí eu não sei se a gente já vai entrar agora nesse assunto, né, Gica? A gente tem uma organização aqui. Eu tenho várias perguntas. A indicação, a médica me indicou a reposição hormonal através de implante. Mudou bastante mesmo. E aí, assim, claro, é um acompanhamento muito rigoroso, né, dessa medicação. Mas o que eu quero perguntar é que eu sempre estive ali entre 49, antes dos 50, 49 e 50 quilos. No máximo 51, estava gorda com 51. Agora eu não consigo baixar dos 53. Exatamente. É sério. Então, assim, olha isso, 2 quilos que para mim eu perdia muito facilmente. Por que as mulheres nessa fase da vida têm tanto problema em perder peso? Perfeito. Tem tudo a ver com a resistência à insulina. O próprio envelhecimento e a menopausa causam um aumento da resistência à insulina. A gente chama isso de resistência à insulina fisiológica da menopausa. Então, as flutuações hormonais e lá mais à frente, quando a gente já começa a ter a queda mesmo, principalmente do hormônio que é o maestro da orquestra, eu chamo assim, que é o estrogênio. A gente tem 3 hormônios principais no corpo feminino para ficar fácil de entender. Então, é estrogênio, estradiol, a progesterona e a testosterona. O estrogênio, ou o estradiol, é o maestro da orquestra. E é ele, inclusive, um dos mais importantes para mandar aonde a gordura vai se depositar no nosso corpo. Já prestou atenção que a nossa mãe, nossa avó, que provavelmente são daquela época que não fizeram reposição hormonal, ou as mulheres mais idosas, elas são mais redondinhas, mais quadradinhas, perde a cintura perde a gordura do bumbum. Perde o bumbum e perde a cintura. Gente, é trágico. Perde o quadril, isso é tragédia. Você perde dois pontos principais do corpo feminino. Cintura e bumbum. Porque o estrogênio é o hormônio que faz aquele depósito de gordura bem curvilíneo no lugar certo. O estrogênio nos protege do excesso de gordura visceral, a gordura abdominal. Quanto mais gordura visceral, mais gordura na cintura. E a gordura visceral é a interna, né? Sim. Mais resistência à insulina, mais difícil emagrecer.
E o estrogênio é o que faz a gente depositar a gordura no bumbum, nas coxas, nos quadris. Então, com a perda desse hormônio, a queda gradativa desse hormônio, além dos outros, né, 2, mas principalmente o estrogênio, a gente começa a mudar a composição corporal, o formato do corpo. E com isso vai surgindo uma série de outras alterações hormonais, como a resistência à insulina. 2 quilos a mais, não estou conseguindo. E é difícil perder sem reposição hormonal. Fica bem mais difícil. E olha que eu estou fazendo a reposição, mas mesmo assim não consegui perder esses 2 quilos. Então vamos falar sobre isso? Bora. Terapia de reposição hormonal. Doutora, 10 de novembro de 2025. Essa data é uma data histórica para a medicina e para reposição hormonal, para as terapias de reposição hormonal. Muito. Né? Eu gostaria que a senhora falasse para o nosso público por que isso foi importante, porque durante 23 anos as mulheres sofreram com um risco que foi colocado para elas, na verdade, um fantasma. Um fantasma de que fazer reposição hormonal poderia gerar câncer. Então, explica para nós isso tudo, o que aconteceu e o que mudou de 10 de novembro de 2025 para agora. Obrigada pela sua pergunta. Obrigada. Eu acho que esse é o assunto assim, mais importante e que todos os profissionais que realmente estão hoje à frente, né, e estão estudando, estão atualizados, precisam vir a público alertar, conscientizar as mulheres. Isso foi a coisa mais falada lá em Harvard. Né? É inadmissível que hoje, em 2026, menos de 5% das mulheres têm acesso à reposição hormonal, sendo que a gente já tem uma quantidade de conhecimento muito robusta, mostrando que a reposição hormonal é extremamente segura, especialmente da forma como hoje é feita. Lá nos Estados Unidos, ano passado, em julho de 2025, reuniram-se os maiores especialistas sobre terapia de reposição hormonal, enfim, né, fizeram uma grande reunião, convocados pelo FDA, a agência reguladora, né? Anvisa deles, tipo a Anvisa deles, E nesse painel, que foi quase 2 meses, e está lá gravado no YouTube, foram vários encontros, várias discussões, está tudo gravado no YouTube, eu até postei isso. Foi unânime. Todos os maiores pesquisadores de diversas áreas foram unânimes em bater o martelo, que realmente houve grandes erros de interpretação no tal do WHI, que foi o estudo que condenou a terapia de reposição hormonal, porque supostamente aumentava o risco de câncer de mama. Já vamos falar sobre isso, que isso não é uma verdade. E mostrou realmente que a terapia de reposição, especialmente a atual, da forma como é feita, ela reduz em até 50% o risco cardiovascular. Nossa. Escutem essa frase, isso é muito importante. O câncer de mama nem se equipara, nem de longe, ao risco de uma mulher de morrer de infarto, AVC, derrame. Isso é muito forte. Exato. A doença cardiovascular mata 7 vezes mais que o câncer de mama. Então, a gente está olhando e está se preocupando com o que não era o mais importante. Sim. Inclusive, as mulheres que tiveram câncer de mama, essas mulheres estão morrendo de doença cardiovascular, porque não podem fazer reposição hormonal. Outra coisa que muito provavelmente em breve irá mudar. Depois eu vou até contar quem foi a pessoa mais disruptiva de todo o evento, assim, que foi realmente uma das palestras que me marcou. Tive a honra de tirar uma foto com ele. Então, você está querendo dizer que quem teve câncer de mama, então ela tem outros riscos que talvez nem imaginava ter agora. Sim. A gente morre muito mais por doença cardiovascular, por fratura, por osteoporose, do que por câncer de mama. Abaixo dos 50 anos, menos de 3% das mulheres desenvolvem câncer de mama. E o risco de morte por câncer de mama tratado é menor que 5% em 5 anos. Então, graças a bom Deus, hoje é uma doença extremamente curável. Sim, né? Porque a gente faz detecção precoce, né? E os tratamentos estão cada vez mais avançados. Então, o risco de morte em 5 anos é menor de 5%. E de uma mulher com menos de 50 anos ter câncer de mama é inferior a 3%. Mas hoje a medicina pequeno. Então a própria fala do comissário-chefe do FDA, Dr. Mark Hyman, que veio a público agora, nesse ano, falar por que o FDA decidiu tirar aquele aviso de Black Box Warning, que é um aviso de tipo, não é bem tarja preta, né? Mas é um alerta de que supostamente os hormônios seriam perigosos, a reposição hormonal seria perigosa e potencialmente aumentaria o risco de doença cardiovascular ou câncer de mama, o que é uma inverdade tanto para um lado quanto para o outro. Tanto previne doença cardiovascular, como até parece reduzir
reduzir câncer de mama. Tem vários estudos mostrando que as mulheres que fazem terapia de reposição hormonal diminuem a incidência do câncer. Assim como previnem doença cardiovascular, demência, osteoporose. Então, a gente tem uma literatura, inclusive anterior ao WHI, mostrando isso. Os benefícios são Os muitos, benefícios né? são benefícios. muitos. Então, o próprio Dr. Mark Hyman, quando veio a público falar, ele falou que esse é o maior erro da história da medicina. Foram mais de 20 anos em que se deixou de tratar milhares de mulheres no mundo inteiro. Condenamos essas mulheres, na fala dele, a morte prematura, porque a gente sabe que a mulher sem reposição hormonal pode ter a sua vida abreviada em até 10 anos. Perda de qualidade de vida, perda de função, né? Muitas mulheres, por exemplo, que sofrem uma fratura por essa osteoporose, sofre uma fratura do colo do fêmur, às vezes é uma bobagem. Tá caminhando na calçada, tropeçou no meio fio, cai, quebrou o colo do fêmur. Se a mulher tem osteoporose, é assim que acontece. Um acidente banal. O índice de morte no primeiro ano pode chegar a 50%. Então, é uma doença que mata muito a osteoporose. Nossa, muito. Muito. É grave. E a terapia de reposição hormonal ajuda muito isso. É o padrão ouro. Isso é recomendação de guideline. Nada é mais eficaz que a terapia de reposição hormonal em prevenir a osteoporose. Nem os melhores medicamentos. A gente teve uma aula lindíssima sobre isso lá em Harvard e isso foi mostrado. A terapia de reposição hormonal é a coisa mais eficaz para prevenir fratura na mulher com osteoporose, na mulher na menopausa. E esses erros, olha o preço que as mulheres estão pagando por isso. Foi alto. E a senhora falou que nós pagamos o preço alto por essa indicação, essa orientação, mas a senhora falou também que hoje ainda há uma indicação, se eu não entendi errado, a medicina indica que mulheres que têm câncer não podem fazer reposição, é isso? A medicina hoje afirma isso? Continua. Mas eu quero antes da senhora responder, porque esse assunto é muito interessante, eu quero que a gente se estenda, porque a gente está terminando o primeiro bloco. Mas antes disso, vamos fazer um brinde à sua vinda aqui. Ao nosso patrocinador, Parima Rent-A-Car, que mais uma vez apoiando o podcast. Mulheres Seguras, apoiada pelo Parima Rent-A-Car e pelo Chá Leão. Esse aqui é o sabor. A minha irmã falou que era o sabor mel, baunilha e camomila. Gente, uma delícia o chá. Perfeito para hoje, né? Perfeito. E esse chá você encontra em todos os supermercados e as distribuidoras do estado, todo o estado. Mas também a gente vai falar do Parima Rent-A-Car, que é a melhor locadora de veículos do estado, os melhores preços, os melhores contratos. Então, se você chegou a Boa Vista ou você ficou sem veículo, Parima Rent-A-Car resolve o seu problema. E a gente fica por aqui porque o segundo bloco vai estar melhor ainda. A gente volta já já. E retornamos no segundo bloco com a doutora Cíntia de Oliveira, falando, dentre outros assuntos, menopausa, que muito me interessa, viu, gente? Vamos continuando, amiga. Doutora Cíntia, então, falando como a senhora estava explicando no nosso bloco anterior, em relação à terapia de reposição hormonal para mulheres que tiveram câncer, isso hoje é possível? Com segurança, sem risco de adquirir um novo câncer? Bom, isso, incrivelmente, né, ainda é um dogma muito forte na medicina, né? Creio eu que ainda vai levar um bom tempo para isso mudar, porque, né, enfim, até para começar a fazer estudos e ter uma quantidade robusta de estudos que tragam essa resposta com segurança. O câncer de mama é uma doença complexa, não existe um só tipo, existem vários tipos. Alguns tipos de câncer, eles têm receptores hormonais. Então, isso foi uma coisa muito falada lá em Harvard. Inclusive, a gente teve um painel com 4 oncologistas sentados na mesma mesa discutindo exatamente isso. E todos foram unânimes em afirmar que isso é uma coisa muito clara. Estrogênio, a reposição hormonal, não causa câncer, de forma alguma. Mas, se a mulher já teve câncer e, eventualmente, esse tipo de câncer que ela teve tem receptores hormonais, talvez a reposição hormonal, dependendo de como for, pode supostamente ser um fator de crescimento para esse câncer.
alimentar, vamos dizer assim, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, teve uma palestra lá, que foi a palestra mais disruptiva de todas, né? Eu comentei aqui com vocês e falei muito sobre isso nas redes sociais. Harvard chamou simplesmente um dos palestrantes mais importantes hoje dos Estados Unidos, uma das pessoas mais importantes nesse movimento todo de mudança da tarja preta, do FDA, de revisão do tal do estudo, do famoso estudo WHI, que é o Dr. Avram Bluming. É um professor emérito de medicina da Universidade da Califórnia, com 84 anos de idade, em plena atividade, né, lúcido, inteligentíssimo, com um prestígio, um renome enorme, assim, uma produção científica gigantesca. E ele escreveu um livro que simplesmente tem mudado tudo, assim, ele é um livro que vai mudar a história da medicina. O fato do Dr. Bluming ter estado lá nesse curso e ter dado essa palestra, com certeza foi um marco histórico, né? Quando a gente viu o nome dele, quem conhecia, viu o nome dele no programa, realmente eu fiquei encantada. Uau, sem fôlego, encantada. Falei, nossa, que incrível, que honra, né? Tive o prazer de tirar uma foto com ele, era uma pessoa super querida, acessível. O livro dele eu recomendo demais, todos os médicos obrigatoriamente têm que ler. Chama-se Estrogen Matters. Estrogênios importam. Acabou de ser traduzido para o espanhol. Creio que muito em breve vai ter em português, né? Sim. Tem no Kindle para baixar na Amazon. Qualquer pessoa leiga hoje em dia, né? A gente consegue traduzir na inteligência artificial, né? Baixar o livro e traduzir. O leigo consegue entender o conteúdo perfeitamente? Consegue. Okay. É fantástico. O que o Dr. Bluming fez? Ele foi o cara que foi atrás de todos os estudos, revisou no detalhe, vasculhou a literatura científica dos últimos 30 anos. Então, ele é um professor de oncologia, já fez parte, né, da equipe do Instituto Nacional de Oncologia americano por muitos anos, foi diretor, e ele não se conformou com os dados, porque ele conhecia a medicina antes do WHI, ele já fazia reposição antes do WHI. Para quem não sabe, o que significa? Foi o maior estudo já feito, um estudo que custou $1 bilhão, que foi o estudo que em 2002, quando foi publicado, condenou a terapia de reposição hormonal por supostamente, por números irrelevantes, aumentar o risco de câncer de mama nas mulheres que estavam fazendo terapia de reposição hormonal, além de aumentar o risco cardiovascular. Quem eram essas mulheres? Eram mulheres com mais de 60 anos, fumantes, obesas, sedentárias, enfim, um perfil de pacientes que não é o perfil de pacientes ideal, que hoje a gente até, né, enfim, nem faz, muitas das vezes evita fazer reposição hormonal nesse cenário. Pegaram um perfil de pacientes não ideal e fizeram um tipo de reposição que não se faz mais hoje. Era um estrogênio via oral sintético e um progestágeno, uma progestina que a gente chama, que é um derivado sintético da progesterona, né? A gente fala que é derivado da urina da égua prenha, o Premarin, né? De fato, hoje é o quê? Hoje a gente usa hormônios idênticos aos nossos hormônios, que são os chamados hormônios bioidênticos, né? Isso, ou isomoleculares, e a via de administração preferencial é a pele transdérmica, ou embaixo da pele subcutânea, que são os implantes. Uma exceção é a progesterona, só que a gente usa a progesterona natural, micronizada, que é bioidêntica, via oral. Né? Essa sim é usada há mais de 80 anos na medicina, a progesterona via oral. E essa continua sendo extremamente segura e benéfica. E ela é completamente diferente das progesteronas sintéticas, que era o que era usado e é o que tem hoje nos anticoncepcionais, né? Então a gente, inclusive, é um outro contrassenso que não faz sentido nenhum. A imensa maioria dos profissionais prescreve anticoncepcionais, né, com maior tranquilidade para adolescentes, às vezes para tratar a acne, o que é um absurdo. Mas, ao mesmo tempo, fala que a reposição hormonal na mulher é perigoso. É mesmo. É um contrassenso absoluto. Absoluto. Aí, doutora, desculpa. É que a gente está aqui, nós estamos aqui frenética por absorver tanto conteúdo útil, gente. É verdade. Doutora, quais são os hormônios que, na menopausa, as mulheres repõem? Então, são esses três, né? O estradiol, a progesterona e a testosterona. A testosterona nem sempre, né? Eu sempre falo que é uma orquestra. Os hormônios no nosso corpo, eles funcionam em sinergia, em colaboração. Um contribui com o outro. O estradiol certamente é o maestro. Até pouco tempo atrás, se tinha um conceito de que as mulheres que não tinham útero, que fizeram cirurgia, não precisavam da progesterona. Só que hoje também isso é uma coisa que já mudou. Já faz tempo, né?
inacreditavelmente ainda tem muitos pacientes que chegam pra gente usando só um hormônio, né? Hoje já não tem mais sentido. A gente sabe que a progesterona tem múltiplas ações no corpo feminino, tem receptores lá no nosso osso, então ela ajuda muito o estradiol a manter a massa óssea, tem receptores no cérebro, melhora muito o nosso sono, é um calmante natural, eu brinco que é o Rivotril natural. A progesterona calma, gente. Melhora muito o sono, né? Protege a mama, protege o útero. Então ela tem vários outros efeitos que vão muito além de apenas proteger o revestimento do útero, né? Então, idealmente a mulher tem que usar os dois, a progesterona e o estradiol, e a testosterona eventualmente pode ser usada. Tem muitos benefícios também que vão muito além da sexualidade. Isso é outra discussão que foi muito forte lá em Harvard e a gente já vem falando há muito tempo sobre isso, inclusive nas redes sociais. Ainda é uma recomendação de guideline que a testosterona seja usada na mulher apenas para transtorno da libido, né? A gente chama isso de desejo sexual hipoativo, mas isso também é uma coisa que precisa ser revista. Né? Lá foi falado com muita ênfase por vários pesquisadores, vários apresentadores, inclusive 2 urologistas lá em Harvard que são da área da sexualidade, falaram que testosterona é muito mais que libido, é muito mais do que saúde sexual, né? A gente tem a melhora cognitiva, melhora do humor, melhora de força, melhora de composição corporal, diminui gordura visceral, melhora a massa óssea, melhora a massa muscular, né? Ajuda a emagrecer. Ajuda a emagrecer. Então tem muitos outros benefícios, né? Não é apenas a sexualidade. Existe alguma recomendação da via adequada para absorver esse tipo de seria hormônio. Sim. Porque eu lembro que eu vi na sua rede social a senhora falando das vias adequadas para você fazer essas reposições. Então, o estradiol hoje, as vias preferenciais é transdérmica, gel, e depois, em segundo plano, a subcutânea, que é o implante. As pessoas falam chip, mas é o implante subcutâneo, né? Então, preferencialmente, essas 2 vias. A gente tem evitado cada vez mais a via oral, né? Praticamente está caindo em desuso, porque realmente parece que todos os problemas estavam mais relacionados mesmo à via oral. Né? Então, a gente tem, quando a gente ingere o medicamento, ele passa pelo nosso intestino e vai lá para o fígado. E aí, quando passa no fígado, gera uma série de metabólitos, que a gente chama, que são metabólitos não tão bons, né? Então, que gera maior risco de trombose, maior risco de câncer, enfim. Mas mesmo esse foi o trabalho do Dr. Blooming, né? Mesmo o Premarin, o remédio usado lá 24 anos atrás, mesmo muito embora ele aumente o risco de doenças tromboembólicas, por exemplo, trombose, ele não aumentou o risco cardiovascular e ele não aumenta o risco de câncer de mama. Mas como hoje nós temos opções melhores e mais seguras, que é o gel transdérmico e o implante subcutâneo, praticamente a via oral caiu em desuso. É verdade. No caso da progesterona, a via oral hoje é a via de escolha. Secundariamente, a via intravaginal. A mulher que não tolera uma progesterona via oral, o que é não tolerar? Tem mulheres que sentem muita sonolência durante o dia, muito inchaço, retenção de líquido. Em geral, ela é diurética, a gente desincha com ela, mas às vezes algumas mulheres ela pega uma outra via ali do metabolismo que faz no início, às vezes, né? Um pouco de retenção de líquido, um pouco de distensão abdominal, inchaço na barriga. Às vezes isso é transitório, mas enfim, algumas mulheres não toleram muito bem esse período de adaptação, a gente usa intravaginal, dentro da vagina. O mesmíssimo comprimido, que ele é comprado de farmácia, não é manipulado, a gente compra, é o remédio que existe há 80 anos. Nossa. A gente, em vez de tomar... São óvulozinhos. Né? Tá até escrito lá na caixinha via oral ou vaginal. O mesmo que você toma oral, toma vaginal. Sério? É fantástico. Eu faço uso, é fantástico. Isso é outra coisa que eu falo muito assim nas redes sociais. Não tem justificativa para se mandar manipular hormônios que já existem à venda, que tem segurança, tem validação científica, né? E são os mesmos que se vendem no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, enfim. Isso é muito importante né? falar. Em que a gente tem uma padronização, tem segurança, né? Então, o remédio manipulado, ele é mais questionável do que o remédio... Não diria assim questionável, mas se você não tem opção, nós, por exemplo, nós e grande parte do mundo não tem a opção da testosterona comprada de farmácia. A gente ainda não tem uma fórmula padronizada feminina disponível para comercialmente, não tem. Inclusive, essa é uma grande briga lá nos Estados Unidos. Doutora, né? Isso é um assunto muito importante, porque assim,
Para os homens tem Viagra há Há quantos 25 anos. 25 anos. Para a mulher não Sabe tem. que eu não tinha pensado nisso. Mulher não tem. E olha que a mulher precisa muito. Muito mais. E nunca foi feito nada para mulher. Nossa, esse O que foi acontece? um dos debates mais fortes lá do curso. Eu falei, gente, esse aqui foi o segundo momento histórico. O primeiro foi o Dr. Blooming falar sobre terapia de reposição hormonal pós-câncer, que é extremamente, é um tema extremamente polêmico ainda, né? E ele chamou para briga, né? Falou, eu sento com qualquer oncologista para discutir estudo por estudo, porque eu sei de capa a capa cada um deles. Ótimo. Né? Ele desafia, assim, é impressionante, né? E ele tem uma mente fantástica. O segundo momento muito disruptivo foi isso. Lá tinham várias pesquisadoras, né? 2 das maiores urologistas dos Estados Unidos estavam lá, a doutora Kelly Carpenterson e a Rachel Rubin. Inclusive, eu mando todo mundo seguir elas nas redes sociais, que elas são mega ativas nas redes sociais. São divertidíssimas, maravilhosas as duas. E são uma potência, assim, falando, sabe? É um show, assim, tu assistir a aula delas. Eu vou botar o arroba delas. E elas não mediram as palavras, elas simplesmente botaram a boca no trombone para falar sobre o sexismo na ciência. Nossa, eu ia falar justamente disso, doutora, porque aqui, esse podcast, a gente fala com mulheres, também para mulheres, mas também fala para homens. Mas o que a gente percebe, a gente não quer aqui fazer discurso ideológico, mas é que parece que a ciência se preocupa muito mais com o descobrir para o masculino do que para as mulheres. A gente vem sofrendo há anos e com coisas até óbvias. Como se esse fosse um problema menor. Como se fosse um problema menor. Então, assim, a senhora está confirmando exatamente que a ciência tende a não fazer pesquisas voltadas para o público masculino, feminino. Elas falaram isso com todas as letras. Nossa, da dificuldade que é aprovar estudos, receber financiamento do governo para esses estudos. A doutora Rachel Rubin trabalhou na equipe de um dos médicos que desenvolveu o Viagra há 25 anos. E ela falou literalmente nessas palavras. Eu estava trabalhando junto com o Dr. Bronstein, que desenvolveu o tal do Viagra há 25 anos. Eu quero que a senhora faça essa fala, porque isso vai virar um corte, muito interessante. Então, doutora, eu quero que a senhora fale o seguinte: a ciência descobriu Viagra há 25 anos. E nós, público feminino, mais de 50% não temos uma formulação aprovada comercialmente de testosterona. Sendo que a testosterona para desejo sexual hipoativo, né, que é o transtorno da libido feminina, já é estabelecido o seu uso em guideline em mulheres na pós-menopausa. Mas ainda não existe essa formulação. E essas 2 médicas lá em Harvard, falaram isso sem meias palavras, sem medir as palavras. O que justifica esse desinteresse, doutora, da ciência? A senhora tem alguma Vou contar um outro dado que eu fiquei de boca aberta, eu achei estarrecedor. Sabe quando que a primeira mulher recebeu um diploma em Harvard? Não. Harvard existe desde 1636. Eita! No ano 2000. Nossa. Caramba. Apenas 26 anos as mulheres recebem diploma em Harvard. E aí, mulheres, quando a gente fala do nosso papel, do nosso posicionamento como mulheres e as dificuldades que a gente enfrenta para conseguir desbravar em todas as áreas da vida, muita gente fala que mulheres gostam de choramingar. Não é. A história mostra que nós temos que trabalhar dobrado para conseguir Elas não mediram as palavras, elas botaram a boca no trombone mesmo. Isso é fantástico. Elas botaram a boca no trombone mesmo. Né? E no final da apresentação delas, a diretora do curso de Harvard, ela falou, Harvard convidou sabe de cada um dos palestrantes que estão aqui, convidou cada um e endossa o teor de cada uma dessas palestras, conferências, e tem a chancela do curso. Então, a maior universidade do mundo, a mais prestigiada, então está encabeçando essa luta, né? São grandes mulheres lá, pesquisadoras que estão à frente do desenvolvimento dessas pesquisas, estão lá no FDA tentando aprovar medicamentos para as mulheres, estudos para nós mulheres. Sim. E elas estão falando da dificuldade que elas mesmas enfrentam. Não consegue financiamento, não consegue formulação, não consegue que indústrias banquem esses medicamentos, essas formulações e esses estudos. E elas falaram com essas palavras. Existe um sexismo ainda muito forte na ciência. É muito difícil a gente produzir estudo voltado para a sexualidade feminina. É muito difícil. E engraçado, porque assim, os problemas oriundos da menopausa, diretamente eles atingem a mulher.
mas indiretamente eles atingem toda a família. Muito. Porque E o mercado também recebe esse reflexo. Sim. Vocês já imaginaram o tanto de famílias que foram desfeitas em razão de brigas, de problemas que a mulher ela não conseguiu resolver? A mulher incompreendida. Pela falta de hormônios, né? Dos hormônios. Elas falaram sobre isso. A psiquiatra, na palestra dela, falou muito sobre isso. O índice de divórcios na mulher na perimenopausa e na menopausa é altíssimo. Eu já tive várias pacientes que passaram por isso. Porque, para muitas mulheres, a menopausa é um evento extremamente traumático. Para mim, foi. Muito traumático, Então, assim, alterações de humor, depressão, o índice de depressão, de ansiedade, até síndrome do pânico. Coisas mais graves, assim, né? Muitas mulheres podem abrir quadros psiquiátricos graves nessa fase, pela transição hormonal. As flutuações hormonais afetam imensamente o cérebro feminino. Então, é fogacho, é insônia, é baixa libido, é ressecamento vaginal. Muitas mulheres têm dor do fio do cabelo ao dedo do pé. E, às vezes, a relação sexual se torna um martírio. E isso é incompreendido. Exatamente. Então, a mulher já está cansada, fadigada, exausta, toda dolorida, sem libido, alterações de humor, começa a afetar toda a vida familiar, né? O trabalho. Então é uma bola de neve. E aí a mulher, já numa idade um pouco mais avançada, ela se vê o quê? Separada, né? O marido já não aguenta mais, ela também não aguenta, e aí é uma família desfeita, os filhos prejudicados nisso. Então, assim, na verdade, todo mundo se prejudica com a falta de terapia de reposição hormonal da mulher na menopausa. Exatamente. Não se justifica, né? A gente não justifica. É o que todas elas falaram, assim, né? Elas foram muito, muito enfáticas em falar isso. Não se justifica, porque se a gente tratar metade da população do mundo, se a gente tratar, a gente tem melhora familiar, melhora social, melhora no mercado de trabalho. A gente sabe que a mulher é muito prejudicada no mercado de trabalho. Exatamente por isso, o índice de absenteísmo, as mulheres deixam de ir trabalhar pelas consequências, por estar com dor, por estar sofrendo. Né? A gente teve uma palestra lá também com uma das mulheres, que é uma referência hoje no que a gente chama de síndrome osteomuscular da menopausa. 70% das mulheres na perimenopausa, que é o período que antecede, e na menopausa, tem dores articular e musculares que muitas vezes é incapacitante. Muitas dessas mulheres têm diagnóstico de fibromialgia nessa fase. E não é fibromialgia, é falta de hormônio. A doutora Vonda Wright, ela descreveu essa síndrome em 2025, é super recente. Ela descreveu isso. Ela estava lá, deu essa palestra e ela falou, olha, a quantidade de mulheres que deixam de trabalhar, que, né, enfim, isso interfere absurdamente na sua capacidade produtiva, na sua performance física, por conta da síndrome osteomuscular, que é totalmente tratável com reposição hormonal. Totalmente tratável. Gente, mas o que eu não entendo é o seguinte, se for só a questão familiar, relações, a gente até compreenderia. Mas quando a gente pensa em ciência estimulando o mercado. E quando você pensa em mercado, você pensa em produção, você pensa em dinheiro, por que a ciência não olha isso como uma forma de ganho, uma forma de potencializar o mercado? Porque nós somos grandes produtoras do mercado do mundo. Como é que ela não se apercebe disso e deixa esse assunto como um assunto menor, sendo que isso compromete diretamente na evolução social do mercado de trabalho? Seria interesse da indústria farmacêutica, né? Seria inteligente o mercado nos perceber que ele está perdendo muito em não colocar a ciência para beneficiar as mulheres, principalmente no período de menopausa. É verdade. Doutora, eu lembro de um tema que a senhora também fala bastante, em relação à deficiência de ferro, que muitas vezes a deficiência de ferro, ela também simula, né? Os sintomas da menopausa. É muito comum, porque a mulher na perimenopausa, que é esse período que precede a menopausa é a parada da menstruação. Por definição, é o aniversário da parada da menstruação. Quando fica 1 ano sem menstruar, né, a gente fala que a mulher entrou na menopausa. Obviamente, tem que confirmar ali com os exames e tudo mais. Mas esse período que antecede pode ser tão longo quanto 10 anos. Que é o climatério. O climatério. A gente falava climatério, agora chama perimenopausa.
Então, ela tem 2 momentos, a perimenopausa precoce e a tardia. A tardia é quando a gente já começa a ter umas flutuações hormonais muito intensas e, com isso, muita irregularidade menstrual. E, às vezes, eu até brinco com as pacientes, tem mês que não vem quase nada, vem só uma sujeirinha, e tem mês que é a cena do crime, a chacina. É uma chacina. É a chacina. Nos meses da chacina, é muito comum a mulher ter uma depleção de ferro. Às vezes, não chega nem a ter anemia, porque o corpo humano é extremamente inteligente. Primeiro, o ferro é depletado completamente para depois a gente ter anemia. A anemia é um evento bem tardio, quando você já tem depletado os seus estoques de ferro. Só que no momento em que você começa a depletar esses estoques de ferro, você já tem um monte de sintoma. Por exemplo, a névoa cerebral, o brain fog, que é um sintoma típico da perimenopausa, também é da deficiência de ferro. O cansaço, a fraqueza, o afinamento do cabelo é um sintoma comum da perimenopausa e da menopausa. Queda de cabelo também, né? Até mesmo o metabolismo, a queda do metabolismo a deficiência de ferro pode interferir no metabolismo. A gente também tem isso na perimenopausa. Então, às vezes, eu até brinco. Será se é perimenopausa ou será que é deficiência de ferro? Ou será que é as duas coisas? Sim, pode será que ser. é as duas coisas. Pode ser. Doutora, onde é que a gente encontra a senhora como utilidade pública, por favor? Onde Deixa é que a gente seus contatos. Deixa seus contatos. Eu acho que nas redes sociais, né? Eu gostaria de ser mais ativa, deveria ser, por favor. Deveria ter um pouco de dificuldade, realmente, pela questão do tempo. Chama doutora.Cíntia, letra D de dado, Oliveira, tudo junto, Cíntia D'Oliveira. Doutora.Cíntia D'Oliveira. Cíntia com Y e TH. Isso, porque a gente foi esqueci desse detalhe, enfeitada. Doutora Cíntia e com consultório, a senhora atende aonde? Atendo na Clínica Perfil, na Rua Coronel Pinto, 248 Centro, na frente da Ceplan. Atendo ali também. E por enquanto... é muito requisitada, gente, porque a mulher, ela é uma profissional excepcional. Então, e atualizada para nossa. Então, foi uma honra, né? Na uma verdade, honra, a gente tem tanto Cíntia. assunto ainda para continuar. 2 podcasts. Não consegui terminar a minha primeira folha. Doutora Cíntia, qual que é a mensagem que a senhora deixa para as mulheres, em relação às mulheres que estão na menopausa ou na perimenopausa? Qual a mensagem que a senhora deixa para elas? A gente fala muito de empoderamento, né? E a gente vive na era da informação. E nada nos empodera mais do que a informação. Então, se empoderem. É isso que eu falo e é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu agradeci muito o convite, né, da Giane, das meninas também. Eu estava com a agenda cheia hoje, mas eu fiz questão de remarcar e agradeço também as minhas pacientes queridas que compreenderam, né? Obrigada, paciente. Obrigada. Agradeço. E eu acho que realmente a gente tenta fazer um serviço de utilidade pública, né? Hoje, a gente divulgar informação de qualidade, com responsabilidade, com embasamento, né? E isso realmente empodera muito as mulheres. A gente tem que sair da escuridão, do medo e da ignorância, da falta de informação. Isso mesmo. Então, mulheres, busquem informações. Nós temos internet hoje. Pesquisem, não aceitem qualquer coisa que coloquem para vocês, principalmente em relação a hormônios. Exatamente. Nossa, muito obrigada. Obrigada, doutora Obrigada, Cíntia. muito obrigada. Obrigada, meninas. E hoje nós encerramos mais um episódio incrível com essa convidada excepcional de um conhecimento assim, fora da curva. Então, a gente está muito agradecido por a senhora ter reagendado seus pacientes e ter atendido o nosso convite. Gente, assistam o podcast, se inscrevam, compartilhem, comentem. E aí a gente traz outras pessoas aqui com assuntos também relevantes que vocês queiram também ouvir, comentar e conhecer do assunto. Aqui hoje o assunto foi riquíssimo porque veio direto de Harvard. Então, muito obrigada, doutora Cíntia. Obrigada. Fiquem com a gente, fiquem seguras e até o próximo episódio. Até lá.